Bom, bem-vindo de novo, todo mundo. Ah, então, na última aula, nós terminamos uma demonstração sobre domínios de holomorfia, então uma lista de várias condições equivalentes para um domínio ser de um domínio de holomorfia, e principalmente em termos de convexidade com respeito às funções, convexidade de compactos ou de e de compacidade, em termos de compacidade de involutivos ou involutos convexos da, de conjuntos compactos com relação ao conjunto de todas as funções holomorfas. Então, isso pode ser pensado que uma questão da convexidade do conjunto, mas do conjunto do domínio ômega, com respeito às suas funções holomorfas. Então, o último teorema era... Então, o teorema era as condições seguintes são equivalentes. Então, eu não vou listar todas as condições, mas a primeira era que ômega... então, isso é para... Então, isso é para ômega em Cn aberto. Então, a primeira era que ômega é um domínio de holomorfia. Dois, e três, e quatro são várias coisas. A segunda é uma relação entre uma condição que vem diretamente de um teorema anterior que nós vimos em termos dessas funções de distância que nós vimos nas últimas condições, nas últimas aulas. E a terceira condição é para todo K. Então, isso quer dizer K, um subconjunto compacto de ômega, K chapéu ômega também é em ômega, então isso é compacto. Que é o que eu quero dizer por essa notação. E a última condição, então a última condição que eu listei, que era a última coisa de demonstrar, é a existência de alguma função holomorfa em ômega que não pode ser continuada analiticamente para qualquer conjunto estrito, então conjunto ômega estritamente maior, cuja intersecção com o conjunto inicial é conexo com algumas condições. Mas, então, existe uma função que não pode ser estendida por continuação analítica. Mas 1 e 3 são as condições importantes que eu vou querer lembrar hoje. Então, pode olhar condições 2 e 4 na última aula ou pelo livro. Então, o primeiro corolário é que se ômega em Cn é aberto, é convexo, então ômega é um domínio de
holomorfia. Então, ômega é um domínio de holomorfia. Então, para mostrar isso, eu olho nessa terceira condição. Então, demonstração. Então, eu considero K em ômega compacto. Então, o involuto holomorfo é um subconjunto do involuto convexo. Então, K é dentro do involuto convexo. Do involuto convexo de K. Mas e ômega convexo implica que o conjunto, o involuto convexo de K está dentro de ômega. Mas isso é um conjunto, mas K compacto implica que o involuto convexo também é compacto, como o subconjunto em Cn. K compacto implica que o involuto é compacto. Então, logo, K chapéu. Então, isso é um conjunto. Então, isso é relativamente fechado em ômega, e que é dentro desse conjunto compacto. Então, necessariamente, isso também é compacto. Então, logo, 3 ômega é um domínio de holomorfia. Então, segundo corolário, se para cada alfa em algum conjunto, ômega alfa é um domínio de holomorfia, então o interior da intersecção dos conjuntos ômega alfa, então o interior disso também é um domínio de holomorfia.
Tá, então, o interior desse conjunto, então, o desenho é o seguinte, então, nós temos um monte, então, de ômega 1, ômega 2, ômega 3, etc. Então, um monte de conjuntos, então, cada um desses conjuntos é um domínio de holomorfia. Então, então, o que eu estou afirmando é que essa intersecção então, essa intersecção também é um domínio da holomorfia. Então, para demonstrar isso, eu considero K na intersecção, então, compacto, então isso é dentro de ômega alfa para todo alfa. Então, por hipótese, K, então, a intersecção, então eu vou chamar isso, então, esse conjunto eu vou chamar esse conjunto ômega, então a intersecção desses aqui, eu vou chamar ômega. Então, o involuto desse conjunto com respeito às funções holomorfas em ômega é dentro de ômega, então isso é dentro de ômega alfa. Mas, em particular, então, ômega K, K chapéu ômega é o conjunto daqueles pontos em ômega, tal que f de z é menor ou igual ao sup em K de f para toda função que é holomorfa em ômega. Mas a gente tem só que toda função que é holomorfa em ômega alfa pode ser restrita para ômega. Então, nós temos inclusão. Então, isso não é necessariamente injetível, mas de ômega alfa para tal que isso. Então, se eu supuser que os ômega alfa são conexos, se esse ômega alfa é conexo, então isso é injetivo então isso é injetivo se os ômega alfa são conexos. Tá, então eu posso supor que isso é uma inclusão. Então, alguma coisa, então se eu tiver isso para todas as funções, se eu tiver isso em todas as funções em A ômega, então necessariamente eu tenho a mesma inclusão, então a mesma desigualdade para todas as funções aqui. Então isso implica que ômega, que o involuto com respeito a ômega é dentro do involuto com respeito a todos esses ômega alfas. Então, eu considero alguma função de distância.
Então, eu tenho essa inclusão. Então, seja delta de z igual ao complemento. Então, é o complemento de z. Então, a função de distância. Pode ser qualquer função de distância que nós discutimos na última sessão. Então, para z, um ponto nesse conjunto ômega, a distância até o complemento, então, para algum ponto aqui, a distância até o bordo de ômega é o ínfimo de distâncias para todos os conjuntos que estou usando para fazer a intersecção. Então, isso é o ínfimo sobre alfa de distância de z até o complemento de ômega alfa, o ínfimo de todas essas distâncias. Então, isso é uma afirmação e pode verificar. Mas isso é só uma coisa óbvia para intersecções, né? Então, para K em ômega subcompacto, o ínfimo de pontos Z em ômega, não, Z em K, de distâncias até o complemento. Então, agora, que é o ínfimo sobre pontos em K, o ínfimo sobre alfa no conjunto dessas mesmas expressões, de distância até o complemento de ômega alfa, ínfimo sobre dois conjuntos, eu sempre posso trocar aqui. Então, isso é o ínfimo sobre alfa, ínfimo sobre o conjunto K, a mesma coisa. Mas agora eu vou utilizar o fato de que ômega alfa para todo alfa é um domínio de holomorfia. Então, ômega alfa, um domínio de holomorfia, implica que isto é igual ínfimo sobre o ínfimo sobre pontos no involuto. Então, é o ínfimo sobre pontos no involuto com respeito a essa ômega alfa da mesma distância. Da mesma distância.
Tá, então, então agora eu posso colocar isto aqui. Então, de novo, trocando a ordem do ínfimo e do ínfimo sobre os K alfa ômega. Então, então isso é igual ao ínfimo sobre sobre alfa, o ínfimo sobre Z em K alfa ômega. E, mas isso é igual ao ínfimo para Z no K original, de Z ômega, em ômega C, mas isso é algum delta, mas que isso é positivo. E agora, então, agora eu tenho K, então esse K chapéu ômega é dentro da intersecção sobre alfa, dos K ômega alfa chapéu. Então, por essa desigualdade, então isso implica que o ínfimo sobre de Z em o ínfimo de pontos no involuto K chapéu ômega até o bordo de ômega C. Então eu escrevi algumas coisas na ordem errada, mas voltando, então eu posso consertar. Então o ínfimo sobre pontos de distância até o complemento de ômega é o ínfimo de Z em K ômega chapéu isso é o ínfimo de Z em K ômega chapéu de ínfimo sobre alfa de distância dz de dc alfa. Então isso é por causa disso. Agora, trocando, isso é o ínfimo sobre alfa, o ínfimo sobre pontos aqui. Essa distância, então, a distância de então, por causa dessa inclusão, a distância de um ponto em K ômega chapéu até o bordo da então isso vai ser maior ou igual ao ínfimo sobre alfa do ínfimo sobre dz em K ômega chapéu. Sim, de distância.
eu tenho essa aqui. Por ômega alfa ser um domínio de holomorfia, isso é igual a o ínfimo sobre alfa, o ínfimo de Z no conjunto K inicial. E agora, de novo, trocando a ordem dos ínfimos. Então, agora isso é igual ao ínfimo de Z em K de delta. Então isso é... então, a distância até o complemento de ômega, de novo, é o ínfimo. Então, de novo, é o ínfimo de distâncias até os complementos dos ômega alfas. Isso é maior que alguma coisa positiva. Então, agora, então isso implica que K ômega alfa em ômega é compacto, porque pontos no complemento de ômega não são pontos de acumulação, pontos limites. Então, isso quer dizer que todos os pontos de acumulação disso são dentro de ômega, então necessariamente são pertencentes no próprio conjunto. Né? Então, outro resultado que eu vou chamar de teorema é o seguinte. Então, seja ômega em Cn domínio de holomorfia é F1 até Fn, então isso não é a mesma, então isso é n, mas não é a mesma que a dimensão do espaço. Então isso é só uma lista finita de funções holomorfas. Então funções holomorfas em ômega. Então o conjunto ômega F, que é pontos em ômega, tal que Fj de Z é menor que 1 para todo J, também é um domínio de holomorfia. Então, que isso é dentro de ômega, mas isso também é um domínio
de holomorfia. Então, eu posso pensar nesse conjunto. Então, eu vou anunciar esse teorema, mas eu vou então, eu vou demonstrar esse teorema, que é relativamente simples. Bom, então, relativamente simples, mas então, a demonstração disso é relativamente simples, mas tem uma generalização que mostra meio a funtorialidade da definição de um domínio de holomorfia, que a condição de um conjunto ser um domínio de holomorfia é bem comportado com push para trás de funções, coisas associadas. Então, geometricamente, a condição de ser um domínio de holomorfia é simpática, tem um significado geométrico. Tá? Então, a demonstração disso então, o que eu faço? Então, seja K em ômega F, um subcompacto. Sempre começa, então, nessas demonstrações, eu sempre começo da mesma maneira. Então, isso é compacto. E FJ de Z é menor que 1 para todo J, para todas essas funções na lista. Né? Então, isso quer dizer que existe algum R menor que 1, então que FJ de Z é menor ou igual a R para todo J na lista. Né? Né? Então, eu tenho FJ em... isso é uma função holomorfa em ômega, mas considerada em A ômega F. Então, isso é FJ. Então, considerado um elemento disso, se Z é um elemento de K ômega ômega F, então isso quer dizer que FJ de Z é menor ou igual ao sup sobre K de FJ, e isso é menor ou igual a R. O que isso implica é que
se eu tenho uma sequência, se eu tiver uma sequência de pontos aqui nesse conjunto, no involuto com respeito a ômega F, então, por continuidade, eles sempre vão satisfazer isso. Então, o ponto limite de uma sequência vai também satisfazer essa desigualdade. Então, necessariamente, é pertencente em ômega F. Então, se Zn em K ômega F com limite Z infinito em Cn. Então, isso quer dizer que Fj de Zn é menor ou igual a R para todo J. Tá. Então, mais um detalhe. Eu não sei. Então, esse conjunto, de novo, é contido. Então, esse conjunto com respeito a então, o involuto holomorfo com respeito a esse conjunto ômega F é contido no involuto holomorfo com respeito ao conjunto inicial. Mas esse aqui é um subcompacto aqui. Então, se Zn converge para Z infinito, isso implica que Z infinito está dentro de ômega K em ômega. Mas além disso, F J de Zn é menor ou igual a R. Então, isso implica que Fj de Z infinito é menor ou igual a R por continuidade. Então, isso implica que, além disso, que Z infinito, e isso é menor que 1, isso implica, em particular, que Z infinito é um elemento de ômega F. Então, esse ponto limite, a priori, então, supondo que uma sequência em K-chapéu com respeito a ômega F tivesse ponto limite, um ponto de acumulação, eu mostrei que aquela ponto de acumulação, então algum ponto de acumulação em Cn, primeiro aquele ponto de acumulação está pertencente em ômega, por ômega ser um domínio de... Então, essa linha é porque ômega é um domínio de holomorfia, então necessariamente Z infinito está em ômega, então pelo menos eu posso avaliar as funções naquele ponto Z ômega, mas também por continuidade, então C menor ou igual a R é preservada por continuidade, então necessariamente Z infinito, então esse ponto de acumulação é dentro, é um ponto do conjunto ômega F. Então agora também sup sobre K,
Então, f de z então, isso é menor ou igual ao lim quando n vai para infinito de f de z n, que é menor ou igual ao sup sobre k de f. Então, isso para todo tá? Então, eu tenho isso que é essencialmente por continuidade. Então, isso vale para todo f em ômega f. Então, logo, z infinito, tá? Então, isso é tem analítica em ômega f. Então, logo, z infinito está no involuto convexo, no involuto holomorfo com respeito ao ômega f. Então, que é compacto. Então, logo, ômega f é um domínio de holomorfia. Porque eu sei que esse conjunto é compacto. Então, para esse subconjunto também ser compacto, o que eu preciso é que isso contém todos os pontos de acumulação. Porque isso é dentro de alguma coisa limitada, eu preciso que seja fechada. Então, tem que conter todos os pontos de acumulação. Então, isso que estou demonstrando. Então, um exemplo disso, muito simples, é que ômega é igual a Cn. Ômega é igual a Cn. Minhas funções são somente as funções das coordenadas. Z1 até Zn são as funções de coordenadas. Então, isso é uma lista finita de funções holomorfas no conjunto Cn. Então, o ômega f é somente pontos z em Cn, tal que zj é menor que 1. Então, isso é um polidisco aberto. Então, isso quer dizer que Cn Cn é sim, então Cn é convexo, sem problema. Cn é convexo, então necessariamente, por ser convexo, espaço euclidiano já é um domínio de holomorfia por que nós vimos no começo da aula. Então, isso é o ômega f, conforme esse resultado agora, esse ômega f é um domínio de holomorfia. Então, todo domínio, então, todo polidisco é um domínio de holomorfia. Polidiscos abertos são domínios
de holomorfia. Né? Mas esse último resultado, então, então para D igual a, então, esse polidisco em polidisco em CNzão. Então, esse último resultado quer dizer que então, se eu tenho F1 até Fn, então isso é uma mapa para Cn. Então naquele último teorema, eu tenho N funções holomorfas que juntos eu posso considerar um mapa tomando valores aqui, e o ômega F, que é os pontos Z em ômega, tal que Fj de Z é menor que 1. Então, isso é a pré-imagem, eu vou chamar isso Fzinho. Então, isso é a pré-imagem por Fzinho desse domínio de holomorfia, desse polidisco. Então próximo teorema é o seguinte. Então, para ômega em Cn, é ômega linha em Cm, ambos esses conjuntos domínios de holomorfia. Seja F uma aplicação holomorfa definida em no ômega inicial, tomando valores em Cm. Então holomorfa. Ômega Fzão, que é a pré-imagem de F, a pré-imagem de ômega linha, então isso é Z em ômega, tal que F de Z está em ômega linha. Também é um domínio de holomorfia. Também é um domínio de holomorfia. Né? Então, a demonstração, isso é exatamente o último resultado, mas agora, então eu posso pegar ômega linha, um domínio de holomorfia qualquer, e não somente esse ômega linha, um polidisco. Então, no último resultado, a pré-imagem, então o ômega linha era um polidisco. Né? Então, para demonstrar isso,
Então, a demonstração. Eu tenho K na pré-imagem de ômega linha compacto. Então, F, onde é? F é uma aplicação holomorfa, então logo contínua, é a imagem de um conjunto compacto, a imagem é compacto também. Então, F de K, então agora em ômega linha é compacto. Então, a imagem é dentro de ômega linha, por causa... então, ignorando compacidade, a imagem de K é contida em ômega linha, mas por K ser compacto, isso é então a imagem é dentro da ômega linha, então logo compacto. Então isso quer dizer que o involuto da imagem dentro disso, por ômega linha ser um domínio de holomorfia, então F de K com respeito a ômega linha é compacto. Né? Então, se se F é uma função analítica aqui, então, se F é uma função analítica em ômega linha, então para Z em F chapéu, em K chapéu de ômega F, que é, então, no involuto do conjunto inicial com respeito a funções definidas em ômega F, então, F de Z, então agora, isso é uma função analítica, essa composição é uma função, então, F composto com F é uma função analítica em ômega. Então, essa composição é uma função analítica aqui. Então, isso, em valor absoluto, é menor ou igual a então, isso é menor ou igual a sup sobre todas as zeta, ou psi, em K de F de zeta, ou de psi. E isso é igual ao supremo
sobre a imagem de K de F. Então, essa desigualdade é usar o fato que F, que essa composição é holomorfa nessa pré-imagem, e essa igualdade é meio tautológico. O que isso quer dizer é que, então, o que isso quer dizer é que F de Z, é dentro de F de K chapéu em ômega linha. Então, só para separar esses argumentos. Então, para F né? Então, eu quero chegar nessa conclusão aqui. Então, o que eu quero é que K chapéu de ômega F é compacto. Então, para zn, uma sequência em K chapéu de ômega F, então, isso quer dizer que todos esses pontos, então, supondo, então, uma sequência com zeta n convergindo para zeta infinito. Algum ponto em... Então, o que eu quero, para mostrar que na verdade, eu não vou supor isso ainda. Tá. Então, K ômega F chapéu é dentro de K ômega chapéu, que é como um subconjunto de ômega. Então, isso é limitado, é fechado. Então, posso supor que zeta n é convergente para zeta infinito, que é para zeta infinito dentro de ômega, ou dentro de ômega. Dentro de ômega. O que eu quero mostrar é que esse ponto limite, na verdade, então eu quero mostrar que, então o que eu quero é zeta infinito dentro de ômega F. Então, F de zeta n, então aplicando essa onde é?
Então, para Zn em K-chapéu, eu posso aplicar Fzão. Então Fzão de Zn também, então isso dá uma sequência, em o chapéu, então o involuto convexo, o involuto holomorfo da imagem de K. Então isso está em F de K chapéu em ômega linha, que é compacto. Então, F de zeta n é convergente para F de zeta infinito. Então, isso é porque isso é só por continuidade. Então, isso é por continuidade. Então, logo, então isso é então isso é um ponto em F K chapéu de ômega linha. Então, zeta infinito é um ponto nesse conjunto, mas isso é um subconjunto de F'. Então, isso quer dizer que então, F de zeta infinito está em ômega linha. Isso quer dizer que zeta infinito está em ômega na pré-imagem de ômega linha, que é ômega F. Então, necessariamente, então, isso quer dizer que para todo F holomorfa em ômega F, F de zeta infinito está menor ou igual ao sup sobre o K de F. Então, essencialmente, por continuidade das funções em isso quer dizer que zeta infinito está em K chapéu de ômega F, que é compacto. Então, nessa discussão sobre funções, sobre domínios de holomorfia, a última, então eu vou deixar um certo trecho em que o Rohrmander fala de tubos, que é uma certa família, um certo tipo, certa classe de domínios de holomorfia, mas eu vou deixar isso. Mas também, por ser completo, eu vou terminar uma discussão sobre quais são os domínios de Reinhardt, que nós já discutimos, que são domínios de holomorfia de verdade. Então, só para fechar essa discussão preliminar do domínio de holomorfia. Então, isso que eu faço agora. Então domínios
de Reinhardt é domínios de holomorfia. Então, domínios de Reinhardt são relacionados com os domínios em espaço euclidiano complexo, que são os domínios de convergência para alguma série de potências. Então, dada uma série de potências, o que é o conjunto em que então uma série de potências centrada na origem, cuja ponto central é a origem. Então onde é aquela série convergente? Então, isso nós podemos frasear em termos de domínio de holomorfia. Então, a proposição é a seguinte. Então, a proposição seja ômega em Cn domínio de Reinhardt conexo que contém a origem. Então, essas hipóteses de conexidade que inclui o ponto da origem, isso nós já utilizamos então discutindo o domínio de Reinhardt. Então, as condições seguintes são equivalentes. Então, é necessário lembrar aquela discussão de algumas aulas atrás sobre domínio de Reinhardt. A primeira condição é ômega é o domínio de convergência de alguma série de potências. Né? Tá. A segunda condição é que ômega é um domínio de holomorfia. Então, ômega é um domínio de holomorfia. Um domínio de holomorfia. Holomorfia. Né? Tá? E a terceira condição, que eu não vou ter espaço, é muito parecido com aquele espaço dual. E essa terceira condição é que ômega é logaritmicamente convexa, no sentido que nós vimos algumas aulas atrás. Então, o conjunto ômega estrela satisfaz algumas condições.
Então, o conjunto ômega estrela satisfaz algumas coisas. A primeira é a definição. Ômega estrela é um conjunto de pontos zeta em xi, vou chamar xi em Rn, tal que exponencial de xi1 até exponencial de xn está dentro de ômega. Então, isso satisfaz primeiro, que ômega xi é aberto, é convexo. Segundo, que xi em ômega estrela é eta j é menor ou igual a xi j para todo j. Então, isso implica que eta, que é dado por esses eta j, também está em ômega estrela. E então, são essas duas condições. No caso de 3, um ponto em ômega, então, Z é pertencente em ômega somente se existe zeta xi em ômega estrela, tal que zj é menor ou igual a exponencial de xj para todo j. Então, isso é para... supondo que ômega estrela é definida para essa regra, supondo condição 1 e condição 2, então, os pontos que satisfazem esse aqui são exatamente os pontos de ômega. Né? Então, um tempo atrás, 3, 4, 5 aulas atrás, nós já vimos que quando você tem um domínio de convergência para uma certa série de potências, então, necessariamente, o conjunto ômega estrela necessariamente satisfaz condições 1 e 2. Então, a demonstração nós já vimos que 1 implica 3. Então, isso é de um tempo atrás, começando com uma série de potências, nós já vimos que os pontos onde a série é convergente, o interior, o domínio de convergência, necessariamente satisfaz isso.
Um, para demonstrar que 2 implica então, para mostrar que 2 implica 1, então sabemos que então ômega domínio de holomorfia implica que existe uma função analítica que estende a nenhum aberto ômega linha conexo com ômega dentro, mas não igual a ômega linha. Então, isso era ponto 4 daquela lista de condições equivalentes para um conjunto ser um domínio de holomorfia. Então, mas agora, além disso, por ômega por ser um domínio de Reinhardt com 0 dentro de ômega, isso implica que qualquer função que é analítica em ômega, então sua série de Taylor é uniformemente convergente em todos os subcompactos de ômega. Então isso quer dizer que ômega é igual a d alfa f em 0 sobre alfa factorial vezes z potência alfa. Então isso converge em subcompactos de ômega. Então, isso quer dizer que ômega é dentro do domínio de convergência de F, da série, da série de Taylor de F. Mas, por causa disso, a gente deve ter igualdade aqui. Mas, então, isto força igualdade aqui. E ômega é o domínio de convergência. Então, ômega é igual ao domínio de convergência. Então, isso quer dizer, então, logo 1. Então, isso implica que então isso implica que ômega é igual àquele domínio de convergência.
Então, a gente tem implica o que era? Implica 3. Então, 2 implica que é isso. 1 implica 3, que é o que nós já sabíamos da parte anterior. Então, agora eu faço esse passo aqui. Então, para isso, é necessário considerar, então, eu suponho essa condição sobre convexidade, sobre o ômega estrela, eu vou considerar K em ômega um subconjunto compacto. Condição 3. Então, eu tenho que lembrar alguma coisa. Então, eu tenho ômega estrela é igual a zeta, ou Z, não, xi. Xi em Rn, tal que exponencial de xi1 até exponencial de xin está dentro de ômega. É que Z é um ponto em ômega se somente se existe xi em ômega estrela, tal que zj é menor ou igual a exponencial de z de xj para todo j. Né? Então, essas duas condições, ou especificamente essa última condição, isso quer dizer que o conjunto ômega é uma união arbitrária, não finito ou nada, mas isso é uma união arbitrária de polidiscos. Então isso é supondo 3. Supondo 3. Então, isso quer dizer que ômega é uma união de polidiscos. Então, isso é meu conjunto. Então, isso é eixo Z1, isso é Z2. Então, o polidisco então,
Tá. Então, esse conjunto meu, o ovo, essa coisa que dá a impressão que parece um elipse, isso é uma união de polidiscos. Isso é um polidisco, isso é um polidisco, variando esse ponto no bordo. Então, por causa disso, então fixando zeta, fixando xi, essa condição para xi fixo, isso dá um polidisco. E então então todo ponto em ômega é dentro de algum polidisco, e todo ponto dentro daquele polidisco é completamente contido em ômega. Então, ômega é um conjunto compacto, então eu posso cobrir, então K compacto quer dizer que eu posso cobrir K com o número de polidiscos dentro de ômega, o número finito de polidiscos dentro de ômega. Então, K compacto, então isso quer dizer que eu tenho um número finito de pontos em ômega estrela, número finito, tal que K é dentro de união, então esse de zeta dentro de K tá. Eu vou colocar em palavras e depois eu vou reescrever o que eu tenho aqui. Então K pode ser coberto por união finita de polidiscos abertos em ômegazão. Tá. Então, os polidiscos, então isso quer dizer que existe um conjunto finito Kzinho de pontos zeta. Eu não vou pôr um índice. Então, isso é só zeta dentro de ômega, mas um número finito de pontos em ômega, tal que
K, o conjunto compacto, esteja dentro da união sobre todas as zeta nesse conjunto finito de pontos Z em Cn, tal que Zj é menor ou igual a valor absoluto de zj para todo j. Então, isso é um polidisco de raio, o valor absoluto dos zj. Então, isso também é supondo que para todo zeta em K, todos os zj em valor absoluto é maior que zero. Então, esse raio no js de direção não é zero. E esse conjunto aqui, eu vou chamar L. E quando eu falei do domínio de Reinhardt, eu mostrei que a união de dois polidiscos não é um domínio de holomorfia, não é o domínio de convergência de uma série de potências. Isso é porque, no outro lado, esse conjunto, o ômega estrela, não é convexo. Mas, pelo menos, ele é fechado. Então, ele é fechado, que já é bom. Então, então isso quer dizer que L estrela, que é os pontos Xi em Rn, então que exponencial de I, não, exponencial de Xi1 até exponencial de Xn, então que isso esteja em L, isso também é fechado. Uhum. Isso é o conjunto Xi em Rn, então que Xi J I é menor ou igual ao log de zeta I para todo I, então para algum zeta nesse conjunto finito K. Isso é um então L estrela é um subconjunto de ômega estrela.
somente por ele ser dentro. Então ele ser próprio, ele é um conjunto fechado dentro de ômega. Então ele é um conjunto fechado dentro de ômega. Então ele estrela é um conjunto fechado dentro de ômega estrela. Então em R2, o Rn, então o L então o L estrela, então isso é a estrela de algum polidisco, isso de um outro polidisco, isso de um outro polidisco. Então L estrela é o espaço dual de um então é a união, é o espaço dual de uma união de polidiscos. Então isso é a união. Então isso é a união do espaço duais, a união de espaços duais dos polidiscos. Então isso aqui é L estrela, o ômega estrela seria, não sei, um outro conjunto. Então ômega estrela seria alguma coisa maior, mas pelo menos K, o dual de K, de uma certa forma, vai ser controlado por esse conjunto convexo. Então, o que é N? Tá. Então, seja M estrela igual ao involuto convexo de L estrela. Então, é o involuto de L estrela. Então, esse M estrela também, então é L estrela mais essas pontes. Então, isso é onde onde M é igual a onde M em ômega é definido por W em M é somente se WI é menor ou igual a exponencial de eta I para algum eta igual a eta I no involutivo convexo de L estrela. Então, escrevendo isso, eu já estou afirmando algumas coisas.
porque eu estou dizendo que M é dentro de ômega. E para mim, isso não é imediato. Então, tem que pensar. Porque, para mim, a ambiguidade, então, pode definir M estrela como o involuto convexo de L estrela, né? E você pode dizer que, então, assim você pode definir M conforme essa regra. Mas M é dentro de ômega, o que não é evidente. O que não é evidente é essa afirmação. Porque, então, nós definimos M estrela igual o involutivo convexo de L estrela. Eu defino M por, então, isto por isto, mas eu afirmo que isso implica que M é dentro do conjunto inicial. E nós temos, isso segue, nós temos L estrela dentro de ômega estrela, isso é fechado, isso é aberto. Então, isso é aberto, é convexo. Então, isso é pela hipótese em 3. Então, isso implica que M estrela é o conjunto, o involutivo convexo de L estrela, também é um subconjunto de ômega estrela. Também isso está dentro dessa ômega estrela, porque então, involutivos preservam inclusão. O involutivo de ômega estrela já é ômega estrela. E agora a definição então a definição, essa estrela também preserva inclusão. Então, logo, M está dentro de ômega. Então, essa
Então, essa afirmação que essa definição preserva a inclusão, isso também é um outro exercício, mas que é meio quase tautológico isso. Então, essa inclusão então, o fato que essa definição preserva inclusão é basicamente o mesmo exercício de que mostrar que um ponto em ômega estrela, um ponto está em ômega se é somente se uma condição desse tipo vale para ômega estrela. Então essa preservação de inclusão, então essa inclusão implica essa inclusão, quase tautologicamente. Mas agora eu vou falar mais sobre conjuntos convexos. Mas, além disso, um exercício que eu vou deixar é que, com a definição anterior, sim, então eu vou falar disso. Então, com a definição anterior, M é fechado em Cn, então logo é compacto. Tá. Mas agora falando de convexidade. Então, seja V um espaço vetorial sobre os reais, de dimensão finita, então muito disso vale para espaços de dimensão infinita. Só que, obviamente, para falar naquele caso, é necessário falar mais de topologia, considerar coisas técnicas sobre espaço de Banach ou alguma coisa. Mas, em dimensão finita, então um conjunto é convexo se é somente se para todo x y em V para todo t entre 0 e 1, t vezes x mais
menos t vezes y também... Então, isso é para todo x. Para todos dois pontos x e y em A. É para todo segmento. Então todo segmento fechado entre os pontos também está dentro de A. Né? Sim. Então, por exemplo, semi-espaço afim. Então, isso é para L, elemento, funcional funcional não nula em elemento do espaço dual de V. Então, funcional não nula. É lambda número real. Eu escrevo HL lambda como conjunto de x em V, tal que L de x é menor ou igual a lambda. Então, isso é só... Então, isso é a direção L, isso é HL lambda. Então, isso é meio plano, semi-espaço, semi-plano afim, semi-espaço afim. Tá, então já são 2 horas, então eu vou deixar lá, não vale a pena empurrar demais, mas eu vou continuar a partir daqui com essa discussão sobre convexidade. Eu vou terminar essa demonstração e isso vai ser o final, pelo menos por enquanto, sobre a discussão sobre domínio de holomorfia. Então, só para mudança de assunto, depois eu vou falar de conjuntos analíticos, ou pelo menos sobre propriedades algébricas de funções holomorfas em um ponto. Ao invés de falar de geometria de domínios, vou falar mais de álgebra em um ponto. Mas isso é para o futuro. Então, abraços. A gente fala em breve, eu espero. Tchau, pessoal.